They say the neon lights are bright on Broadway. They say there's always magic in the air. Boa noite, estamos entrando no ar com o programa Pela Cidade, nas segundas-feiras, sempre ao vivo, aqui na Vale TV. Hoje nós temos aqui no estúdio o nosso convidado, secretário do Meio Ambiente, o do Sarlé. Boa noite. Boa noite. O Aurélio, que está sempre aqui também, Boa apresentando. Boa noite. O Rafael hoje não pôde vir, ele viria, mas teve um compromisso, não pôde vir. Mas hoje nós vamos falar em especial sobre o assunto das carroças, dos cavalos na nossa cidade. Certo. Tu tem alguma coisa para colocar? Assim, uma ocasião eu fui fazer uma cobertura para o Grupo Sinos em Bruxelas, na Bélgica, uma feira. Tinha empresas gaúchas e da região, então fui lá. O que eu quero contar é que na hora do meio-dia, o primeiro almoço que eu tive foi no restaurante em Bruxelas, e o garçom trouxe o cardápio e a carne era De cavalo. carne de cavalo, várias formas de carne de cavalo. Aliás, era só o que tinha naquele restaurante, era carne de cavalo. E aí eu disse, não, mas eu não quero, eu não vou comer. Aí, claro, no meu francês, que não dá para entender coisa nenhuma, mas tinha um tradutor, um cara falava bem francês. Eu disse para ele, porque o garçom ficou impressionado. Mas para mim experimentar a especiaria da casa, disse, nada. Aí eu disse para ele, vem cá, disse para ele o seguinte, mas diz o que eu estou te dizendo. Eu gosto de cavalo que nem se fosse meu irmão. Eu não posso comer o meu irmão. Eu gosto de cavalo, eu não vou comer cavalo nunca, meu. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Aí ele ficou, eu disse, não, mas fala assim pro cara. E ele falou, o cara não achou ruim, mas o cara não achou engraçado. Ele pensou, pô, mas que conversa é essa? Então, meu, pelo amor de Deus, nós temos cavalo há 20 anos, né, filho? A Juliana era pequenininha e o cavalo também era o Pibe. Ele tem 5 anos menos que a Juliana. Ele deitava no solo e ela deitava na barriga dele, e o Rafael também. Sim. Então nós temos uma relação de amor com o cavalo, né? De amor, ele é filho, né? Então eu pergunto, essa questão dos cuidados com o cavalo, que o senhor marcou assim muito a sua passagem na prefeitura cuidando dos cavalos. Nós assistimos, né, filho? E é bom contar isso para os nossos queridos telespectadores, que eu cumprimento e agradeço a audiência, que nós vimos animais feridos, animais quase que aleijados de maus tratos. É impressionante o trabalho que era feito ali no Eles Parcão em recuperação de daí, recuperação desses animais. Então, como é que está isso? Esse projeto da prefeita era para evitar o uso dos cavalos. É o projeto do FUFA, que na verdade não era bem do FUFA porque era projeto seu. Ele foi alterado e depois foi apresentado como se fosse do FUFA. Mas tá, Deus perdoa. Sim. E a prefeita acabou vetando. Então eu pergunto, como é que ficou a questão do cavalo? Nós vamos ter proibição de carroças ou não? Sim. Bom, é importante dizer o seguinte, O senhor come carne de cavalo? Eu queria lhe perguntar isso. quando eu estive na Bélgica, né, como filho de belgas, é verdade, como né? filho de Antuérpia, né? na Antuérpia, mais especificamente em Wetteren, né? E aí eu experimentei tipo uma copa de carne de cavalo, um pouco mais forte. O professor Salé, o pai do Udo, claro, as pessoas sabem, mas não custa repetir, ele é belga, ele veio para Novo Hamburgo, o melhor secretário de educação que tivemos em todos os tempos. Então, ele falava muito francês e gostava muito da Bélgica. E aí, então... Mas eu perguntei para o Salé, ele não comia carne de cavalo, Não, porque senão eu tinha brigado com ele. Não, na verdade, não briga comigo, mas eu acho que nós tínhamos que experimentar. Eu acho que foi a oportunidade de experimentar, né? Talvez eu teria um pouco mais de Que dificuldade. gosto né? tem em relação à carne de vaca e de boi? É um pouco mais forte, eu diria mais encorpado, mais forte, né? Mais Vamos forte. dizer a diferença, vamos dizer assim, grosseira, né? É a carne de frango e de pato, assim. Tá. Mas não dá para pensar em uma costela de cavalo, né?
Pá, imagina, fazer um churrasco com a costela de cavalo deve ser uma coisa Como é que é terrível. aquela costela 12 horas? É né? tudo Costela- uma A gente questão. vai morrer. É tudo uma A gente não questão come de carne. hábito. É tudo uma questão de hábito, porque eu não consigo imaginar uma costela, seja de qual animal. Então é uma questão de hábito. Que beleza. É verdade. é Sem verdade. julgar ninguém e sem me julgarem, por favor. E cria o meu neto assim, por favor. É. Só uma questão Mas de então, hábito. e os cavalos de Novo Hamburgo? Mas vamos lá, os cavalos de Novo Hamburgo. Eu acho que é importante o seguinte, eu acho que a boa notícia do dia de hoje, que hoje foi protocolado na Câmara de Vereadores, o projeto de lei elaborado dentro da Prefeitura, né, visando especificamente a situação de bem-estar. Né, o foco principal, bem-estar animal, bem-estar de animais de tração e de montaria. E aí nós incluímos, claro, acaba também incluindo os bovinos, né, que também são animais de tração. Sim, em Lomba Grande, principalmente, Exatamente, né, né? as juntas de boi. As juntas de boi, a E nos carreteada. rodeios são judiados porque tem que correr na frente dos cavalos. Então, assim, o projeto de lei, vamos historiar um pouquinho. Esse projeto de lei eu elaborei junto com o Dr. Maicon, que é médico veterinário, hoje trabalha junto à Diretoria de Bem-Estar Animal. Nós elaboramos esse projeto de lei em 2014. Tá? E, na época, nós alcançamos esse projeto de lei para que efetivamente fosse votado e que prevê, entre outras muitas coisas, também prevê a redução do uso dos... Redução assim, paulatina, né? Não vai Paulatina. ser de repente. Do uso do cavalo como animal de trabalho dentro da zona urbana. Tá? Bom, infelizmente, naquela época, o projeto de lei ele acabou sendo... foi colocado à disposição aí do vereador e que teve um entendimento diferente lá, em que ele focou só na questão da redução. tração. Tá? Mas, independente disso, havia o interessante é que naquele projeto previsto um hiato de tempo, que acabou recebendo emendas, me parece que acabou ficando em 6 mais 3, né? 6 anos mais 3 anos. No projeto original, o que a gente previa? De como o cavalo, quais seriam o regramento do uso do cavalo durante esse período. Claro. Então Seria todo um processo exatamente. de conscientização, de cuidado. Exatamente. Então, eu vejo hoje, bom, visto que esse projeto então passou pela Câmara de Vereadores e depois houve um entendimento de visto de origem, né? e a prefeita vetou, e o veto agora vai a plenário, né, para ser votado, a gente viu a grande oportunidade de pegar aquele projeto de lei lá, nós revisamos, damos uma revisada, né? Sempre a gente tem essa oportunidade com base na experiência da gente de fazer alguns ajustes, passou pelo jurídico, mais ajustes. Claro. Mas o importante é que esse projeto de lei que está indo para a Câmara, ele prevê todo um procedimento em relação ao bem-estar animal. E lá no final, sim, fala da redução das carroças. Claro. Né? Mas onde o foco não é somente isso. O foco é aquilo que nós, amantes de animais e de cavalos, equinos, né, temos em especial, que é a questão do bem-estar. Porque ele também regra os animais de montaria. Ele também regra os animais que continuarão sendo usados na zona rural. Ele também regra os bovinos. E isso, o projeto que foi... Específico de carroça. O projeto que agora foi vetado, Não previa. lá, não previa. Perfeito. Então, eu me arrisco a dizer que o projeto é muito mais interessante sob o aspecto de zelo pelos animais. Por exemplo, desculpe, filha, Semana Farroupilha, é permitido desfile de cavalos? É permitido. Ótimo. É um evento assim. Quais são os cuidados? Vamos falar de eventos com equinos. Tá? Semana Farroupilha, uma cavalgada. Não seja um evento de data marcante, uma cavalgada. São eventos autorizados. O que deve se observar? Deve se observar a legislação em vigor, quer dizer,
vai ser exigido. Primeiro que a entidade que promover isso vai pedir uma autorização, onde vai ter um médico veterinário responsável que vai exigir, no caso dos equinos, os exames de anemia infecciosa equina, o de mormo, que são as doenças de notificação obrigatória, e mais a vacinação obrigatória. Uso de ferradura. Sim, claro, todo o ferrajamento, todos, aí é o básico do básico, né? Onde, claro, o animal tem que estar devidamente ferrado. Claro, e saudável, aparentemente, com também. os ferros bem colocados, de forma que não machuquem os moletos, coisa que a gente também observa. Bom, então é uma ótima notícia. São 2 projetos, mesmo que, né, um tenha sido vetado até então, mas são 2 projetos que visam o bem-estar, tanto um quanto o outro. O que se falou muito ano passado e ano retrasado era sobre o rodeio, né? O uso dos animais em rodeio específico, que muitas pessoas estavam contra, muitas pessoas... Gineteada, doma... Isso, Até foi falado muito naquelas vaquejadas que não acontece aqui, mas que também é perto, né? Sobre os rodeios, tem algum cuidado específico? De novo, é um evento, né? Esse perfeito. evento. Qualquer evento envolvendo animais, ele precisa também de uma autorização. A mesma coisa que foi precisa de uma autorização. Né? Por exemplo, se é um evento que envolve bovinos, vamos falar da carreteada, que é até um movimento cultural, vamos dizer, faz parte da cultura de Novo Hamburgo, lá em Lomba Grande. O que é um evento, tem que ter um médico veterinário responsável. Certo. E o que tem que se comprovar? Bom, os bovinos eles têm as vacinações obrigatórias, entre outras, a de febre aftosa. Então, esse animal tem que estar ok com a vacina de febre aftosa. Em condições também de desfilar, isso também é o... Exatamente. Mas aquelas parelhas de boi, eles não podem estar doentes nunca, porque eles são muito bonitos. Claro. Eles são Sim, enormes, não é a questão de eles estar têm um visual assim, doente ou não, doente, né? Tu olha para mim, tu mas já vê que eu tô muito doente. provavelmente estão saudáveis porque foram vacinados contra a aftosa. Ah, né? então. Fazer Porque a tem Porque prevenção. ali em Lomba cuidado. Grande eu fico impressionado com a qualidade dos bichos, porque as pessoas gostam Eles são dos bichos. visivelmente bem cuidados, Essa né? parelha de boi, eventualmente vaca, menos, mas a gente nota que há um cuidado, né? Sim. É um, sei É lá. um orgulho, né? É um orgulho. Do proprietário. Essa é né? uma palavra O que- importante, orgulho. O que chama atenção nas carroças é que às vezes, né, e não sempre, mas às vezes os cavalos eles estão aparentemente mal cuidados, né? Quando a gente vê eles no centro. E eu sei que era feito um trabalho junto aos carroceiros, né? Sim. De conscientização, até de um suporte, né? De medicação. Um dia nós fomos até no Parcão gravar, que estava sendo feita uma oficina de... Ferrajamento. Perfeito. E isso ensinando eles a fazer e dando suporte para eles, né? Porque às vezes a pessoa, ela precisa do cavalo, ela tem ele como fonte de renda principal, né? Que traz toda uma renda para a família, e ela não tem o conhecimento de como lidar com aquele cavalo. E essa prestação de serviço também vocês faziam ali no Parcão, né? Exato. Como que está assim? Continua? Não, isso em 2013 foi descontinuado, né? Bom, agora, onde a gente tem uma expectativa que a lei seja aprovada pelos vereadores, nós temos diversas ações que estão previstas em lei e que vão de novo ao encontro dessas necessidades. Talvez até diria o seguinte, Ju, talvez aquele nosso programa talvez até tenha sido um pouco paternalista demais, porque eu promovi esse programa de 2007 a 2013, quando infelizmente o então secretário pediu para parar, né? Mas o que a gente percebia é que também havia um certo acomodar dos proprietários dos cavalos de carroça, no sentido, bom, qualquer coisa eu chamo o pessoal do Parcão. Perfeito. E a gente desabava lá, então, por amor aos animais, desabava lá, tarantado para tentar, então, socorrer, salvar, enfim. Acabou sendo uma experiência para daqui a pouco ajustar e achar um jeito de continuar numa forma melhor, né? Exatamente, exatamente. Mas o importante também foi o contato com essa população que faz uso do cavalo, né?
E eu coloco isso de uma forma muito clara, assim, a gente não pode generalizar e dizer assim, Sim. todo carroceiro é malvado do seu cavalo. Não, a grande maioria gosta do seu cavalo, a grande maioria tem orgulho, assim como o proprietário lá do boi de Lomba Grande, da parelha de bois, ele tem orgulho do seu animal. E cuida de forma... O que existe é uma total falta de informação, no sentido de como eu devo fazer o manejo de cavalo, o que eu devo dar de alimentação, quais são os cuidados que eu devo ter com o cavalo. E é isso que, às vezes, leva o animal para uma situação de privação, uma alimentação inadequada. E esse projeto de lei que foi na Câmara, inclusive, ele prevê, além do cadastramento, de toda uma série de cuidados, cadastramento do proprietário de cavalo de carroça, para ter um controle. Prevê que para ele usar a carroça, né, enquanto não for feita a redução, a descontinuidade de uso do cavalo como animal de tração dentro da zona urbana, de que para ele obter essa licença, ele precisa obrigatoriamente passar por um curso de manejo de equinos. Manejo de animais, né? Que também poderia ser manejo de bovinos também. Que enquanto ele estiver utilizando o cavalo, ele tenha suporte para fazer da melhor maneira. Eu vou te interromper antes de tu começar para o intervalo, vai me dizer bem que já rapidinho. tá na hora. E a gente já volta.